Quem me segue lá no aplicativo vai lembrar que certa vez eu fiz um exercício de abstração em que eu escrevi cartas para os meus filhos. Eu escrevi para o Mateu e para a Lavínia. Para a Teresa eu ainda não a conhecia o suficiente. Como se eu tivesse descoberto que eu iria morrer. Qual seria a carta de única página que eu deixaria para os meus filhos? Agora eu não lembro se é de única página ou são 2 ou 3 páginas. O que eu diria para eles? Em cada etapa da vida deles, não é? Eu fiz aquele exercício. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu deixei muito aberto no temperamento da Lavínia que ela nunca se culpasse se quando ela chegasse à vida adulta ela não quisesse empreender porque o pai dela empreendeu, alguma coisa desse sentido. E por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que empreendedorismo é claro que é capacitação, mas é muito também temperamento. Eu tava na China junto com o Lincoln. E o Lincoln, ele gosta bastante de comprar muitas coisas, né? Ele é muito parecido com o Thales. Ele gosta de boas roupas, de bons relógios, bons carros. Eu me sentia meio caipira, né? Porque ele me perguntava as coisas e eu não sabia nada. E eu lembro que nós fomos para uma loja. Não faço a menor ideia de qual era a marca do relógio. Ele falou, eu preciso comprar esse relógio, porque ele é Naked Skeleton, alguma coisa assim. E eu acho que o relógio era $300 mil, alguma coisa assim. E ele botou no braço um relógio bonito, um relógio. Eu lembro que outros amigos também estavam usando, e outros empresários estavam com Patek Philippe, coisas do tipo. E foi engraçado porque eu percebi ali um olhar genuinamente interessado do Lincoln quando ele me perguntou. Ele falou assim, cara, você é de verdade, né? Você realmente... Você não se interessa por essas coisas, né? Eu falei, olha, Lincoln, eu gostaria, cara. Eu realmente gostaria. Eu gostaria de me vestir de maneira mais elegante, eu gostaria de ser um cara mais sociável ou socialmente encaixado. Eu gostaria, mas não me interessa muito. E por que eu tô te dizendo isso, se a sua pergunta não foi sobre nada disso? Pra te mostrar que o meu temperamento favoreceu muito o meu sucesso. É claro que... E também contribuiu muito para que eu não chegasse além do que eu tô aqui agora. Eu jamais seria um empresário como o Thales, por exemplo. Eu não tenho a capacidade dele, eu não tenho a capacidade social dele, eu não tenho a capacidade técnica dele, eu não tenho a capacidade laboral dele. Eu não sei se eu consigo me permitir estar entre vários vendedores e comemorando. É uma característica minha também. Então, o meu temperamento, ele contribuiu muito para que eu chegasse onde eu cheguei. E que temperamento é esse, Ícaro? Eu sou muito focado. Eu consigo produzir altíssimas cargas. Eu consigo assimilar cargas teóricas altíssimas. Eu consigo ler e decorar páginas e páginas inteiras. Enquanto eu não consigo, por exemplo, decorar, às vezes, o caminho para casa da minha sogra, por isso eu tenho que usar um GPS. Eu não sei quais são as datas de aniversário dos meus filhos, e não é negligência. Então, são características do meu cérebro. E eu consigo ser absolutamente obsessivo, eu consigo ser muito constante por muito tempo, tempo demais. Todos os dias fazendo rigorosamente a mesma coisa. São mais de 180 mil stories que eu fiz com as mãos, sem IA, sem nada, todo dia. Eu tive, nos últimos 7 anos, um dia que eu não postei stories aqui, que foi no nascimento da Teresa. Somente. Então eu acho que eu cheguei aonde meu temperamento me ajudou. E ao mesmo tempo esse meu temperamento me limita, né? Para que eu vá para outros lugares. Então eu encontrei um empreendedor que me disse, cara, você tá indo lá pra Flórida, eu vou te apresentar ao clube de networking dos grandes empresários de lá. E eu falei para ele, cara, não me leva a mal. Eu não tô afim de conhecer ninguém não, cara. Eu já tenho mais dinheiro do que eu preciso. Tô afim de fazer networking com ninguém não. Tô bem do jeito que eu tô. De novo, por que eu tô falando tudo isso? Porque você me pergunta, quando você trabalhava incansavelmente e via os outros vencerem e você não, você desanimava? Eu nunca olhei pro lado. Eu nunca olhei pro lado, porque geralmente o que incomoda vocês são o que os outros compram. Então, assim, a primeira coisa que eu percebi é o seguinte. Eu tenho uma quantidade muito grande de dinheiro investido. Isso não exerce nenhuma influência nas pessoas. Vocês nunca comentaram tanto
no meu Instagram. Como quando eu postei as fotos... Eu postei 2 fotos da minha casa, né? Da minha casa nova. E de repente, comentários e comentários e comentários. Então, o que vocês chamam de ver as outras pessoas vencendo, presta muita atenção, porque isso daqui é muito importante. O que geralmente o brasileiro chama de ver os outros vencendo é ver os outros comprando. Porque você não sabe o quanto o cara tem na conta. Então, o que incomoda vocês é o carro que ele compra, a casa que ele compra, o relógio que ele compra, as roupas que ele compra. E é por isso que em lugares sociais como Alphaville, as pessoas falam tanto sobre o preço das coisas. Quanto custa cortar o cabelo, quanto custa o visagismo, quanto custa aquele carro, quanto custa aquele lote, quanto custa aquela viagem, quanto custa cada voo de jatinho. Então, como eu não tenho a relação com essa aquisição, eu nunca me incomodei. Mas eu acho que é isso que vocês deveriam pensar. O que incomoda vocês quando vocês entram na rede social não é que outra pessoa sabe muito mais que você, não é que outra pessoa é muito mais produtiva que você, não é que aquele influenciador que você olha e sente aquele pinguinho de inveja, sabe? Tem um monte de gente que eu olho e eu sinto inveja. É que eu não sinto inveja dessa questão material, mas eu sinto inveja de tantas outras coisas. Eu tenho muita inveja de quem fala vários idiomas, por exemplo. Aquela inveja boa, né? Quem fala vários idiomas, eu gostaria muito, muito mesmo de falar assim o inglês polidíssimo, riquíssimo, exatamente como o meu português. Eu sinto inveja de quem consegue fazer isso. Então assim, o que machuca vocês aqui não é que os outros venceram, é que os outros compraram coisas que vocês gostariam de comprar. Se vocês souberem aproveitar esses stories, eles terão sido de imenso valor.